pessoal, estamos aqui na propriedade do Wilde, o sítio Barra Vento, que ele está vendendo aqui em Gonçalves, no sul de Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira. Essa casa aqui maravilhosa, cheia de bioconstrução, cheia de detalhes, muito bem construída. Ah, vem comigo, vem com a Brasil Nostra Casa! Ele plantava, ele entrava ali em casa, podia permitir, ele plantava flores lá em casa. Porque as abelhas dele, as abelhas que trabalhavam com ele. A troféia, Marianeira. Mais que dá rápido assim. Cara, ele plantou um pouco de margaridão também, lá em casa. Margaridão, que dá rápido. É isso aqui que nós vamos? Tô sem tempo para reflorestar, né? Então eu limpei aqui, que eu vou reflorestar mais rápido aqui em volta. E aquele pedaço para lá eu vou deixar ele, por enquanto, vou deixar ele sozinho se regenerar, né? Tá, voltar sozinho. Aquilo é rabo de burro isso aí, não? É bonito, né, ele? Ele é bonito, ele é bem para fazer arranjo. Ornamental, né? Diz que onde Tem bastante marcela aí também nesse... Ah, é? Nesse meio aí eu vou fazer um travesseiro. Esse daqui, assim, vamos lembrar que essa é uma área que está há mais de um ano sem manejo, né? Que a hora que eu vou entrar aqui logo antes de começar as chuvas e vou dar um manejo nessa área. Você vai roçar o capim. Eu vou manejar a área, assim, então eu vou roçar onde tem que roçar. No caso do capim eu vou roçar. No caso das bananeiras eu vou manejar as bananeiras. O margaridão eu vou podar. Então outras árvores aí no meio que se perderam por conta do abandono que rolou, porque eu não vim aqui nem ligar a irrigação na seca. Ah, é? Eu fiz um plano, eu tava quebrado, tive que ir pra casa da minha mãe. Nessa hora mãe é mãe, né? Eu fiquei com a perna quebrada e fui pra lá. Mãe é mãe. Mas então aqui tinha morango, tinha brócolis, tinha milho, tava tudo plantado essa área e tava as árvores crescendo entre as bananeiras frutíferas. Aqui eu botei um pouco de pera, mas eu botei muita goiaba, porque aqui não é bom para abacate e café, que é uma coisa que eu investia no outro sítio. Por quê? Que eu gosto muito. Porque o abacate, ele não pode ter umidade, ele não pode dar raiz na água, né? Na água, E aqui, como o lençol ele é muito perto da superfície, a raiz dele, isso que acontece, muita gente fala assim, meu abacate morreu de repente. O que aconteceu? Aí você vê o abacate ele afogou a raiz lá embaixo, né? Então ele estava ali, cresceu, atingiu o lençol, já era. Morreu. Tem outras árvores que gostam disso, mas o abacate especificamente não gosta, o café também não. Então aqui eu laranja também não, né? Não gosta de... A laranja, ela é menos, ela não gosta, mas ela aguenta um pouco mais do que o abacate em comparação. Então, dependendo do seu lençol, você ainda consegue plantar a laranja, até porque ela tem um porte menor do que do abacate. Não é tão profunda. Exatamente. Também. Tirei o milho e deixei sem nada. Então aqui tem, que o pessoal chama de derruba velho, tem... Derruba velho. É aquele capim que é um barbante. Você vai andando barbante, vai andando e tropeça, né? Esse derruba velho. Exatamente. Então você tem, assim, aquele papo de novo, com a minha intervenção, você tem essa quantidade de biomassa. Esse aqui é um mombaça, né? Solo protegido só pelo fato de ele estar aí, né? Exatamente. Também. E a hora que eu quiser, eu vou roçar e vou trazer ele para a linha. Aqui, onde eu não tive uma intervenção no sentido de otimizar o processo de vida, eu não tenho matéria orgânica nenhuma aqui para poder cobrir minhas linhas. E uma dica legal é que agora, antes das chuvas, é um momento muito bom de roçar o capim para ele vir com vigor, seja para pasto, seja para cobertura de solo, para ele vir com vigor na chuva. Ele entrar naquele momento de mais propício para ele, entrar com vigor, não entrar velho ali, né? Ele vai entrar ali rejuvenescido, para ele conseguir ter uma capacidade de desenvolvimento maior. Momento certo, né, para cortar ele. Plantei os margaridões, aí sobrou umas 2 estacas, eu deixei aqui. 2 estacas, esse negócio... Deixei no chão aqui. Ah, você nem enterrou nada? Não, eu deixei aqui e falei assim, amanhã eu planto o resto. E aí ele ficou maior do que todos os outros. Cara, eu já tentei arrancar margaridão no chão, quando tu fica 2, 3 anos, é uma árvore que você vai tirar. Aqui a gente refez essa estradinha e aí passou
Aí ele cobriu. Aí cobriu ele. Vai tirar um pedaço ainda, porque ele tava aqui. Ele cai de semente, né? Aí ele ainda foi se espalhando pra cá ainda. É verdade, ele se espalha pra semente. Ele aqui já até tampou o jardim, né? Ah, mas ele orna, não orna. Ah, eu sou fã. E eu descobri que é comestível isso, o margaridão. Eu não sabia. Comestível? É. Eu sabia que ele era medicinal, mas comestível, porque ele é bem amargo, né? Lá no Maranhão eles chamam isso daí mão de Deus. Já ouvi desse nome. É, eu não conhecia. E lá a gente trabalhando com as agroflorestas no Maranhão, que aliás é um projeto incrível das quebradeiras de coco babaçu lá. Uhum. E agora trabalhando muito com a agrofloresta também para dar mais segurança e autonomia alimentar para as comunidades. A gente trabalha muito com margaridão lá, é muito quente, né? Então dá para trabalhar com ingá, né? Essas plantas diferentes daqui. E lá aí já lá, é transição para o amazônico, né? É isso? lá, nesse lugar que eu estou trabalhando, que é o Médio Mearim, É. a região ali onde nasceu o João do Vale, inclusive, que é aquele cantor de forró, né? Aham. Região de Pedreiras, Lago do Junco ali, é transição, tem lugar que assim, de um lado da estrada é Amazônia, assim, tecnicamente, né, para a divisão geográfica, o município daqui é Amazônia, o município daqui é Cerrado, mas lá é o que a gente chama de mata de cocal, né, que são as matas é meio cerrado, espécies de cerrado, espécies da Amazônia, com um solo muito diferente, mais arenoso, então mais parecido com um solo da Amazônia, mas com características também de solo do Cerrado, que o solo é determinante para a floresta que você tem em cima dele, né? Tá, não é só o clima, né, de fora. Tá tudo ligado, né? Mas assim, para além do clima, você tem como que aquele solo responde. Tá. Isso vai dar manchas de outros biomas. Dentro da Amazônia, por exemplo, você tem manchas de cerrado, manchas de caatinga, né? Mas enfim, lá é isso, é quente e a gente começou a trabalhar lá na agrofloresta com espécies mais quentes, porque a gente colocou margaridão. E eu falando margaridão, ninguém entendia. O pessoal falou, não, é o mão de Deus. Ah, mão de Deus. Aí isso aqui come. Aí eles comendo, eu falei... Come a folha? A folha. Vou melhorar o sistema de escoamento de água aqui. Essa aqui é uma tinta que todo mundo conhece bem, que é a tinta de terra, né? É a pintura... Todo mundo, não sei. Todo mundo que acompanha o canal... conhece, Essa casa, para mostrar um pouco a casa aqui, essa casa a gente misturou. Eu queria construir essa casa em 5 meses. A gente construiu a casa em 5 meses, atrasou um pouco, a gente fez aqui tudo sem energia, né? Uhum. Demorou 6 meses o processo de ligação da energia lá. Então aqui a gente fez com ferramenta manual, quase tudo, e com um gerador, alguns processos aí. Para acelerar o processo, como a mão de obra para bioconstrução não é muito simples, porque a pessoa é uma mão de obra especializada, Com diferente do que certeza. todo mundo pensa que qualquer um faz. Não. Sobretudo para ficar caprichado, precisa ser... E eu nem pego, todo mundo me chama para fazer bioconstrução, construir casa, porque eu construo, né? Eu fui pedreiro já. Só que aí eu tenho que me mudar para aquele lugar, né? O pessoal... Que nem o Biscuit faz, Que nem o Biscuit faz, que nem o Família de Terra faz, que nem outras pessoas fazem, que você tem que sair do seu lugar e se deslocar todo dia para aquele lugar. Eu, como gosto da minha autonomia, não quero ficar batendo cartão muito assim, acabo não pegando. O que eu faço, assim, uma outra consultoria que eu faço às vezes eu vou lá e ensino a pessoa a fazer uma parede de pau a pique. As outras ela faz. Algumas pessoas. Exatamente. E tal. O resto ela que faz. E você não faz um acompanhamento à distância? Eu acho que o Biscuit e o Orlando estavam fazendo isso. Eu Tem posso fazer, eu posso fazer, mas não costumo fazer. Prefiro indicar alguém do local. Sobretudo dependendo da equipe, eu falo, cara, aí eu tenho um monte de arquitetos que são, né, meu irmão arquiteto, porque é melhor ter alguém que sabe olhando lá para saber se não vai rachar a parede. Porque às vezes pelo computador você não vê ali atrás um detalhezinho e tal. Entender, olhar assim, e a pessoa que conhece já fala assim, como que você fez essa junta aqui? Aí a pessoa vai entender se fez, né? Porque isso é uma coisa séria, né? A casa dos outros não pode cair. Então, assim, se você tem acesso a um engenheiro para fazer o cálculo das estruturas, porque faz diferença, e uma coisa que eu tenho, aí sim, de uma experiência mais empírica minha, porque eu nunca estudei, eu leio, às vezes, meu irmão arquiteto, pergunto para ele, pergunto para alguns amigos engenheiros, baixo alguns artigos científicos, assim. Mas a partir da necessidade que você vai estudar, a partir da necessidade. Eu não fico vendo, assim, tem os vídeos de YouTube que me inspiram,
E tem os artigos científicos que me dão base para eu falar, uma madeira de 10 centímetros aguenta. Porque se for um eucalipto de 10 centímetros é uma coisa, se for uma peroba de 10 centímetros é outra coisa. Diferente a densidade. Então você calcular isso aí tem umas... É bom chamar alguém que conhece. Ô Edio, nós estávamos falando disso, aqui. A gente deriva. Cara, essa tinta, você pode dar outras mãos, aqui tem uma área que escorreu e tudo mais, tem umas falhas, mas assim, aqui na nossa casa a gente vai mesmo fazendo e depois reforça. Essa tinta basicamente é terra, água e cola branca. Basicamente, não tem mais nada? No meu caso eu não coloco mais nada. Tá, cola branca. Mas nem uma areinha fina, nada? Eu não coloco. Você não coloca? Então, aí, Bom, mas a sua terra foi adequada para isso. então, né? exatamente. Cada terra, né? Eu assim, tem um monte de gente, porque quando a gente quer explicar rápido, tem um monte de gente que faz testes para saber se a terra tá boa para compactar, para pau a pique, para tinta. No meu caso, como tenho um pouco mais de experiência, eu faço muito no olho, e se não der eu faço de novo por cima. Tá. Eu também sou assim. Mas eu consigo olhar e ver se vai fazer ou não. E um básico para isso, para quem não tem experiência, em vez de passar fórmula, a dica é: faz terra, água e cola branca. Passa num pedaço da parede e espera no outro dia para ver como é que vai ficar. Eu conheço desse jeito. Porque aí, mesma coisa com cal. Você passa o cal ali, você vai caiar uma parede. A questão é, você não vai passar uma terra com muita matéria orgânica, uma terra preta, muito preta, né? E nem uma terra muito arenosa. Se a terra está muito argilosa, muito, né, aquele barro muito liguento, muito argiloso, aí você mistura um pouco de areia para diluir. Então é o famoso nem tanto, nem tão pouco. Mas isso é só a experiência que te deu, né? Mas umas terrinhas de barranco costuma ser... E aí você pode brincar com as cores. Se você coloca um pouco de cal de pintura dentro do... ali, né, nessa mistura, você vai clarear. Também, né? Um xadrez, você vai mudando as cores. Outra dica é você nunca fazer um pouquinho e depois fazer mais um pouquinho, que as cores vão ficar diferentes. Vai. Então, aí o que eu estava dizendo é isso, né? Eu vou dando voltas, mas eu chamei para cumprir o prazo que eu me propus para dar tempo de começar a agrofloresta, né, antes das chuvas, e aproveitar a seca. A gente chamou um pedreiro e ele fez a parte de tijolo, de alvenaria, e eu fiz a parte de bioconstrução. E alvenaria? Eu, a Aline, mas em alguns momentos outros amigos, né? Você assentou com barro, com cimento, com cal, a massa? Essa aqui? O tijolo, Do jeito que o pedreiro queria ele fazer, ele fez cimento, barro, cimento com barro. É mais cimento, né? O barro para substituir, às vezes, o cal. Mas teve lugar, às vezes não dava tempo de tirar o barro. Eu não tô vendo aqui, tem coluna de madeira ou ele fez? Colunas de madeira. Coluna de madeira. Todas as colunas são de madeira. Algumas aqui a gente tampou. Talvez essa aqui não tenha, mas aqui todas as colunas são de madeira. Aqui, né, dá pra ver, de madeira. As minhas casas, Chico, assim, eu gosto dessa combinação madeira, vidro, barro. Então eu faço uma fundação boa, assim, às vezes, geralmente chamam alguém para me ajudar na fundação, ou pelo menos para olhar e falar, você tá certo nisso aqui. E aí a gente fez a fundação aqui, o pedreiro... Mas convencional, cimento e ferro, é cimento isso? e ferro. Tá. Lá a gente fez de pedra, né, no chalé. Não sei se você viu ali, a gente fez uma Sim, fundação de pedra, porque eu nunca tinha feito, queria fazer uma fundação de pedra e ver como é que seria. E pouca gente sabia fazer. A gente teve que descobrir... E dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho, mas... Não passa umidade de baixo para cima, né? Não só umidade, assim, ela nem dá tão mais trabalho não, sabia? Não, ficar escolhendo as pedras que encaixam uma na outra, você tem que dar uma quantidade a mais. No meu caso... Às vezes precisa até dar umas quebradinhas na pedra, assim. Tinha, acho que 2, às vezes 3 pessoas ajudando. E o cara que vendeu as pedras pra gente, porque eu não ia pegar pedra do rio pra fazer isso, tanto pelo impacto como pelo trabalho que dá. Muito bem. Às vezes a pessoa fala assim, tá aí mesmo, rio, né? Não. Cara, nesse caso, ia ter um impacto ali no rio. Porque é muita pedra. Imagina, você deve ter umas 2.000 pedras ali, carregar 2.000 pedras do rio, né? Eu não reparei, é rachão a pedra ali? Não, é pedra... Acho que é rachão. É o nome dessa pedra. E aí o próprio cara da pedreira, ele escolheu pedras que tinham pelo menos uma face. Então, por fora, ela tem uma face assim, do outro para dentro. Mais ou menos. Mais ou menos. Legal. Então, é um jogo de Tetris, assim, que você vai encaixando depois, né? E você botou cimento no meio ali depois? A gente fez uma faixa de pedra aqui, uma faixa de pedra aqui, e no meio, a gente comprou brita zero, que é uma britinha também.
e fez uma massa de concreto com brita zero e botava um pouco de ferro. Entendi agora. Como tem gente que tem mais a manha, como uma fundação de pedra onde eu não tenho muito a manha e o cara que estava me ajudando também não tinha, a gente prefere pecar pelo excesso. Exagerou. Então a gente exagerou assim para ficar Garantido. para garantir. Então fez um pouco de ferro, às vezes um vergalhão de 3,16 assim com brita no meio. Né? E uma massa também entre as pedras, com essa britinha zero, que ela consegue penetrar mais no concretinho. Certo, né? Assim, né? Espalha mais o concreto. Mas é isso, as minhas casas eu gosto de fazer, depois da fundação, todo um esqueleto de madeira e depois eu venho preenchendo cada parede de um jeito. Né? Então aqui eu dá fiz pra isso. brincar, né? Fica uma coisa gostosa. Aí vocês vão ver aqui que aqui tem... Porque você tem que fazer o telhado primeiro, se você vai fazer de bioconstrução, você vai usar terra crua, né? Então você tem que proteger da chuva, né? Acho que é isso. A parte de alvenaria a gente começou antes, enquanto o pedreiro fazia alvenaria, eu fiz o telhado. Então foi meio uma coisa junto com a outra. Pra depois você E aí depois eu fiz as paredes de terra que vocês vão ver aqui. Como a gente tem nascente aqui... Nossa, que gostoso. Gente, que espaço delicioso. Aqui, toda a água aqui é mineral, né? Vem direto da nascente. Então aqui, isso é meu sonho, poder beber água direto da torneira assim. Isso é legal. Tomar banho com a água da nascente. Isso é muito bom. E como eu tenho aqui o rio está perto aqui, deve estar uns 100 metros ali para baixo. A gente tem um tratamento de água, tem 2 tipos de tratamento de água diferentes, para a água da torneira e para a água do banheiro. E depois ela volta para o rio limpa, filtrada, limpa. Então assim, tem um desperdício de água, que eu não, né, o que passou direto, ela volta para o rio ali. Cara, que espaço gostoso. Então a gente fez aqui, ó, esse telhado tava bem, aí não repara que a elétrica também foi eu que fiz, eu e meu tio fizemos essa elétrica aqui, ainda precisa esconder alguns fios. É bom que a família chega junto também, né? E aí esse telhado aqui, a madeira subiu muito o preço. Então eu fiz aqui um forro de pinos, que eu não gosto muito, mas passei botei um escurecedor assim no verniz, e a gente deu uma escurecida nele, para ficar mais perto do eucalipto, esse cloesiana aí, que é um que eu gosto bastante de trabalhar também, que eu fiz na outra casa. Como é que você chamou esse eucalipto? A espécie de eucalipto chama cloesiana. Cloesiana. E ele tem um cerne maior, ele é mais duro e é tratado. E lixão, todas as peças assim. E aqui também, você vê que essas vigas, é uma coisa que eu estava falando, as vigas, elas são fininhas assim. Mas são vigas de peroba. Ela você consegue fazer, como ela é uma viga de peroba, consegue fazer ela mais fininha. Se fosse de eucalipto, eu teria que fazer uma viga mais larga. Então, agora você falou desse cloesiana. Existe uma variedade de eucaliptos que eu não sei nem se foi produzida, que ela cresce mais rápido e tem uma menor densidade, né? Então, isso aí não serve para construção. Não, então, você tem muitas espécies de eucalipto, né? Então, quando você compra um eucalipto, você tem que saber o que você está comprando. O que você está comprando. Eu vejo muitas propriedades as pessoas compraram uma propriedade, tem um monte de eucalipto, mas é eucalipto branco, é mais celulose, né? Isso, Então ele não é um eucalipto para construção. Esse que a gente chama assim, vulgarmente, assim, né? De eucalipto vermelho, ele já é bem melhor para construção. E aí você tem vários, assim, o Ouro Grandes, o próprio eucalipto cheiroso mesmo, o Citrodora, que é aquele que dá um cheirinho, bom, né? Ele já é uma madeira boa para construção também. Esse cloesiano, ele é o top? Não sei se é o top, não sei se tem outro maior, mas é outra coisa minha de pecar um pouco pelo excesso. Ele é um eucalipto que eu tenho disponível para comprar perto. Você encontra ele com um fuste assim bem retinho. Ele até, eu nem sei se a próxima construção que eu fizer eu vou fazer com ele, porque ele é muito duro. Então para trabalhar os encaixes nele é muito ruim. Né? Tanto que eu não quis fazer aqui as tesouras com ele, porque eu fiz com a peroba, que eu comprei de demolição, igual a outra casa. A gente comprou a peroba de demolição, lixou tudo, tirou todos os pregos, passa plano em tudo. É muito trabalhoso, mas o resultado final é muito bom, né? Então, ônus e bônus de cada escolha. E aí você consegue fazer com uma madeira de 15 centímetros, ela aguenta um vão de um telhado pesado, e esse vão tem 4 metros. Então você consegue fazer um eucalipto, uma peroba que com eucalipto você não conseguiria. Tá certo. Né? Escuta, isso aqui antes de ir pra lá, eu acho tão bonito que eu preciso filmar isso aqui. Então, aqui a arte também, que a Aline, ela é mais cuidadosa, assim, nesses detalhes, né? Eu faço a parte mais bruta e
com garrafas. O eucalipto com garrafa é sempre muito legal, né? Que dá essas cores e depois essas texturas, esses desenhos que a gente... Ficou muito legal, na outra casa vai tinha fazendo. também, né? Tinha. Na frente. Então a gente fez aqui, até aqui de alvenaria, que o pedreiro poderia fazer. Aham. E daqui pra cima, a gente fez os desenhos no pau a pique. Ah, é pau a pique, né? É. Legal. Aí aqui a gente fez uma faixa Uma taipa de pilão aí. de taipa de pilão. Que maravilhoso. Tem outra parede de taipa de pilão grande, mas aqui a gente resolveu fazer em cima do fogão, Muito lindo. com esse quadro, né? Que virou um quadro, É assim. um quadro, é. Esse vidro lá pra varanda. É. Então o que a gente fez aqui, a gente vai ver na outra parede também, de taipa, que é escolher, isso para taipa de pilão, antigamente como é que, assim, tem muitos jeitos de fazer, né? Tem outros vídeos aí no canal sobre taipa de pilão. E uma das coisas, assim, você faz a taipa de pilão ali meio que bruta e depois reboca com terra, que é como é feita a igreja de São Bento, que é como é Sim. feita a maioria das construções Que de não taipa quer de pilão mostrar o processo, né? antigas, porque também você exige menos capricho e depois você dá um acabamento. Pau a pique, mesma coisa. Uhum. O pau a pique do chalé lá, depois eu vou dar um acabamento, Revestir, né? E aí você tem muitas estruturas de acabamento, até que você pode chegar num Tadilac, por exemplo, né? Que é assim É, o supra-sumo. suprassumo do reboco do acabamento. Aqui a gente resolveu fazer uma parede cujo processo já vem acabado. Então quando você tira a forma da taipa de pilão, ela já está Vocês não aqui. passaram nada aí por cima? Aqui, cara, não sei, não me lembro Não se parece passou que algum tem óleo, nada mas acho que aí, não né? passou nada. Eu tenho fotos desse processo ali. Escuta, mas aí é terra umedecida. A gente fez, cara, assim, botou a cal. história disso aqui é que meu irmão arquiteto, ele falava assim, desde que ele é mais velho que eu estudava, falava assim, eu quero muito fazer uma casa de taipa de pilão e tal. E eu comentei isso com a Aline e o meu irmão mesmo nunca fez, assim, na casa dele, né? Aí ele deu algumas dicas, a gente viu alguns vídeos também no canal, no seu canal lá, de pessoas fazendo, alguns amigos, lendo algumas coisas. Eu falei, ó, eu não tenho... Isso é outra coisa, é ter coragem de fazer e dar errado. Arriscar, né? É. E a sua parede não tá grossa, né? Porque eles falam uns 45. Tem 30, aqui tem 30 centímetros. 30, vocês fizeram mais fininha, né? O que a gente fez? A outra ali dá pra ver um pouco melhor. O que é? Assim, coisas que eu posso dizer sobre a taipa de pilão. Se você quiser fazer com 2 metros, você pode fazer com 20 centímetros. 3 metros, 30 centímetros. 4 metros, 40 centímetros. Ah, tá. Essa é a razão que eu encontrei para determinar a grossura da taipa de pilão, para ela ser uma parede estrutural. Se ela não for uma parede estrutural, você conseguir ter um nível de compactação com 10 Tudo centímetros, bem, você pode fazer. é. Mas para ela ser estrutural, ela tem que ter 10 centímetros para cada metro que cresce. Certo. Então aqui, como tem 3 metros mais ou menos, 30 centímetros a gente fez a parede. E ela não é estrutural. Tem uma viga por cima, né, uma viga de peroba ali por cima. Para poder fazer aqui, porque a gente dá muito trabalho essa parede, para ornar com a outra, a gente fez uma parede de tijolo dobrado, que é ele deitado. Então subiu as 2 paredes de tijolo dobrado aqui. Então lá pra fora tem um avanço lá pra fora. É Não. Não? Também não. E aí na grossura do tijolo, que é o tijolo deitado, assim, A continuidade é tijolo essa deitado. parte aqui é o tijolo deitado. Entendi. isso facilitou para que eu colocasse a forma presa naquele tijolo, nesse tijolo, e subisse aqui a minha taipa de pilão, sem precisar de fazer uma estrutura de madeira, como eu fiz para outra parede ali, entendeu? Então isso é uma opção. E aí a gente deixou só aqui no meio uma faixa de taipa de pilão, aqui para cozinha, porque eu também não queria engordurar muito e tudo mais, né? E botamos o quadro aqui no meio. Agora você não falou para mim o que vocês botaram na terra, além da água. Eu vou dando volta e não respondo tudo. Não, mas eu tô atento. Mas assim, uma coisa que dá para reparar aqui é que a gente escolheu terras com cores diferentes. Isso que ficou lindo, né? Então, a gente tinha mais ou menos 2 a 3 cores de terra. Tinha 2 tons de amarelo e um vermelho. Para isso, elas têm naturalmente composições de areia e argila diferentes uma da outra. Como eu já tenho um pouco mais de experiência, eu não fiz muitos testes não. Eu fui olhando, senti e falei, dá para ir. Como eu também essa aqui já foi a segunda, a primeira foi a do quarto que eu fiz, eu coloquei um pouco mais de cimento, então eu coloquei mais ou menos 5% de cimento. Ah, tá, legal. Para poder ter garantia de que essa parede, para dar mais liga, para não rachar, qualquer outra coisa, não esfarelar, 5% aí é cimento. Então, legal.
Foi a proporção que me deixava seguro. Então, mas para cada terra aqui teria que ter uma proporção diferente. Que eu fiz um pouco no olho. E aí, às vezes, eu misturava terra vermelha com amarela, dava um outro tom. Colocava um pouco de cal, dava outro tom. Colocava vermelho com amarela, né? E assim a gente foi chegando nessas cores diferentes aqui. E também os formatos, né? Sim, ficou lindo Então essas ondas, a gente né? propositalmente criou esses formatos. E aí você vê que quando você começa a pensar, é um mundo. Você pode fazer um desenho na forma, e toda vez que a terra chegar naquele desenho ali, você vai colocando uma cor diferente. Aí quando você tirar, fica aquela eu vi um forma. mapa da América Latina assim que a pessoa fez, mas é muito capricho, né? É muito trabalho também, né? Que maravilhoso. Mas cara. é isso. Aí aqui, a gente optou por essa sala mais ampla, assim, né? Fica bem alto. Então eu misturei um pouco madeira roliça com madeira serrada, quadrada. Outra coisa para economizar também um pouco de tempo, porque eu estava fazendo esse telhado sozinho, foi, em vez de fazer o encaixe das duas madeiras do telhado, eu fiz elas se desencontrando propositalmente ali, né? Eu vi, E aí aqui uma outra parede de pau a pique também. Mas isso aí que você fez desencontrando é para dar uma graça também. Para dar uma graça e facilitar, né? Assim, vai ficando mais rústico, vai ficando mais cara de cabana de montanha, né? Essa outra parede a gente colocou janelas aqui, né? Então, com bastante garrafa também. E aqui ainda tem um reboco que deve vir aqui por cima, tá vendo? Sim. Ainda tem as marcas Vocês aqui. botaram esse X aí para agarrar, né? O reboco. Para agarrar o reboco e para ele rachar menos, né? Tá. Você cria já uns espaços de dilatação. Mas a gente gosta, assim, então não sei nem se vai rebocar por cima. Eu não sei, uma vez, eu não sei se é o Ramiro que deu um curso de bioconstrução e ele falou que em parede de terra não junta teia de aranha, não junta pó. Cara, é sua experiência? Eu nunca tinha pensado nisso não, mas é verdade. Então aí a pessoa vai falar e Você vai vê limpar, né? Tem aí a proposta, assim, quem quiser acabar a parede com um Tadilact, ou que nem aquela outra parede ali, que você dá o acabamento final. Esse acabamento final, eu posso dar uma dica aqui também. Se você, depois que você chegou nesse estágio aqui da parede, que eu faço, para uma parede desse tamanho aqui, mais ou menos, ela tem 4 por 2,20, 2,30, depois cada um calcula aí a metade da parede. Para uma parede dessa aqui, eu coloco uma caixa de maisena e faço uma maisena com água assim, faço uma papazona de milho, 1 litro de óleo de milho, uma garrafinha daquela, né, de óleo de milho, e a mesma mistura da pintura que terra, água e cola. Mas por que a diferença de acrescentar o amido do milho? Para ela dar uma liga e ela vai virar um mingauzão. Sim. Aí você pega esse mingau com uma brocha e vem passando aqui esse creme. Então esse creme, que é o que a gente fez ali, ele vai dar um acabamento fino que vai preencher todos os orifícios aqui, vai ficar bem lisinho. Entendi, vai entendeu? ficar mais liso por causa do óleo e do amido. Exatamente. Que você não precisa fazer isso, dá para fazer isso com babaçu também, com a torta do mesocarpo do barbaçu. A baba do cactus, de repente, né? Baba talvez. Daquele, como chama, daquele outro que faz? Eu já fiz. Da pita. Eu já fiz com a farinha do mesocarpo, que tem muito amido. A farinha, do mesocarpo do babaçu. Ah, tá, isso por causa da farinha, tá. Que é por causa da... Que ela não é feita com o coco, ela é feita com a entrecasca ali, o mesocarpo, né, que a gente chama, tipo aquela caixinha que vem a castanha do babaçu, que tem mais amido do que o milho. Já fiz com milho ou outras coisas que tem muito amido também, que vai dar essa liga. Depende da região que você tá, às vezes você tem vai usar o material que está disponível. Ele vem preenchendo todos os orifícios aqui, você não precisa passar ele com uma espátula. Que é difícil para muita gente que não tem muita habilidade manual, fazer igual a gente faz com cimento queimado. Se cimento queimado você vai fazer com um brocha ao invés de fazer com a desempenadeira, né? Então aqui você passa com a brocha aqui, ele vai preencher e vai ficar igual. Vai ficar lisinho. Você tá falando igual aquele que tem as garrafas. Igual esse aqui, ó, tá vendo? Isso, aqui a gente ainda fez... Esse aí, ele ainda rachou um pouquinho, ainda poderia ter passado mais uma demão. Dá pra ver que ela tem uma certa... Mas ela tem um creme aqui que foi passado para ficar mais alisado. Que dá pra lareira. Então a gente fez um telhado norte-sul e um telhado leste-oeste aqui.
que era uma outra coisa, né? Que ali não queria uma casa que fosse muito caixote. Tá. Queria telhados Um diferentes. jogo de telhado. E eu não queria ter aquele trabalho de fazer Aquelas muito emendas, grande, né? aquelas emendas. Ah, então você resolveu com essa ligação. Meu irmão, que é o arquiteto, falou, então tá bom, fez assim, tipo, separou e botou esse corredorzinho. Pode crer. Então esse corredorzinho, ele cria mais uma porta lá pra fora. É uma integração do fora com o dentro, né, cara? Acho que tá fechado. trancado por lá. Ele cria mais uma integração e aqui visualmente, né? Sim, visualmente também. Aqui eu preciso, vou terminar antes de dar uma limpadinha, mas tem a gente fez esse telhado com acrílico para ele iluminar mais, né? Ótimo. Agora isso aqui é cruzeta, né? Aí fiz também, né? Essa parede aqui, ela ia ser de cobre. Sei. Ia ser toda de cobre, então a gente tinha deixado ela aqui. Mas dentro desse processo também, ele teve um problema de coluna, tempo, né, também. Aí não estava dando para esperar o tempo, e ela que queria mais, que tem mais a manha do cobre. Eu sei fazer, mas tenho pouca paciência. Então, Você não serve para João de Barro, então. eu faço tudo e deixo para alguém que tem mais capricho de ficar vindo fazendo os acabamentos. Eu gosto mais de uma parte estrutural, mas sei fazer os acabamentos também. Só que, para mim, vou deixar para fazer quando eu tiver mais tempo. Como aqui eu tinha pressa, e aí resolvi fazer essa parede de cruzeta. A gente comprou um caminhão de cruzeta e aí fez o deck, fez umas paredes, fez Que legal. essa estrutura. Você tem alma de cigano, parece, a sua família? Como é que é isso? Explica aí a situação de venda desse local, que você está falando, me parece, com tanto amor do local, né? Não, tem muito amor envolvido aqui, Então. né? Na construção, a gente fez aqui. Só que eu e a minha companheira resolvemos seguir caminhos diferentes, assim. E aí a casa ficou muito grande, tanto que eu tô morando lá no chalezinho, né? E... Então o local está à venda. Então o total do sítio está à venda. O Barravento está à venda, Então a gente vai... tem 65 mil metros, mais ou menos, as cachoeiras. Depois a gente pode ir lá ver as cachoeiras também. Opa. E é isso, essa casona aí. Escuta, tem um monte de né? oportunidade. Deixa o seu zap aqui embaixo? Pode deixar. O seu? Sim. Quer deixar o da Aline também? Pode deixar o meu aí, eu vou passando também das imobiliárias e eu vou Que conversando tem em outros também. lugares, né? Legal. Falando do piso ainda, que é tudo cimento queimado, né? Cara, aqui você vê o contraste ali, ó. Ali é vermelho, Ali a gente fez o vermelhão, aqui é cor de cimento. aqui a gente fez um pouquinho jogado pro amarelo, pro marrom, assim. E eu gosto muito de cimento queimado, sobretudo para lugar. Eu gosto muito de tapete. Acho que o meu... Eu sou mistura de índio com negro com um pouco de branco também, né? Mas cai com cara de árabe, então eu tenho um pouco dessa... Eu tenho um pouco persa, assim, e eu gosto muito do tapete. É dois. E acho que tapete Com no cimento queimado perfeito. é ótimo. E é um piso que ele é frio pro É tempo de funcional, calor, né, também, né? fácil de limpar e eu acho lindo. E Assim, é bonito. com essa combinação de ladrilho hidráulico. É ladrilho hidráulico isso, não é aquela imitação, né? Não. É porque o ladrilho hidráulico ele não é muito barato. Mas se você compra 100 para fazer uma casa desse tamanho, não fica Tudo tão bem. caro. É como você fez aqui, né? Misturou. Aí as próprias... A própria... sei lá como chama, soleira, né? Da porta, assim. Soleira, isso, sim. Vai ficando, não precisa comprar pedra, né? Porque você vai comprar uma pedra de alguma coisa, né? Ou madeira, fica mais fácil, mais barato botar o ladrilho. E é bonito também, né? O que tem que tomar um cuidado, quando você coloca, se você sabe onde vai ficar o móvel, você já faz o ladrilho hidráulico para não ficar embaixo da cama, Não ficar né? embaixo da cama, Aí, aqui a gente não colocou nenhum, mas poderia ter colocado aqui, como se fosse um tapete aqui no pé da cama, né? Aqui tem um banheirinho que não tem nada muito... Esse é o social ou não? Esse é o banheiro social. Tá. Não tem nada muito bioconstrução nele assim, né? Agora esse... Só a pia que a gente mesmo que fez também, né? Ah, é. Aquela ali. Com um vaso de planta e uma madeira de demolição também que estava caída aí. A gente só serrou. E aqui tem outra parede dessa, ó. Ah, essa dá pro externo ali, né? Essa é a primeira parede que a gente fez de taipa de pilão. E ali em cima, né, pro acabamento, vocês botaram tijolo porque já estava feito? Como que é? Então, o que rolou é que eu precisava terminar esse telhado.
a parede ela não pode ficar descoberta. É. E a gente já estava muito cansado fazendo essa parede já há algum tempo. Ela demorou mais ou menos uns 7 dias para ficar pronta, desse tamanho. O bom é que ela já sai com acabamento, com tomada, com tudo ali. Mas eu precisava fazer o telhado, então eu interrompi a história da bioconstrução da parede, faltando uns 20 centímetros. Falei, depois eu fecho ela como se fosse um cobre. Isso, Você vê, cara. Eu achei linda. Você sabe que eu gostei? Ela tem aqui, ó, a emenda da forma. Ah, isso. Aparece, tá vendo? Entendi. Então aqui na emenda A emenda apareceu, apareceu. Então a gente teve que Dá uma disfarçada aí. dar uma disfarçadinha, assim. Alguns, porque também foi a nossa escola de taipa de pilão, foi essa parede aqui. A nossa e de outros amigos que agora estão fazendo a casa deles toda de taipa de pilão, É mesmo? que vieram ajudar a gente a fazer essa parede. Depois se você quiser me passar o contato deles, se eles quiserem fazer o registro, seria bacana. O banheiro agora. E aqui a gente fez um banheiro. É isso, né? Meu irmão planejou aqui um banheiro. Isso é um banheiro? É. Como assim? Aqui tá. É ser um banheiro continuado, né? Sim. Então, tanto assim, eu gosto de acordar e vou mijar lá fora. Acho mais São dois. higiênico. Eu gosto de escovar, de botar assim um copo de água e escovar o dente de frente pro espelho, né? Eu vou escovar o dente olhando aí a minha roça, olhando o mato. Então eu já saio por aqui, entendeu? Quando eu chego da roça muito sujo também, eu já entro por aqui. Ah, verdade. Eu preciso passar por dentro da casa toda limpa, né? Aham. Então eu já entro por aqui. E aqui Só. você já pode sair e já tá no caminho da cachoeira, né? Oh! Ainda tem a banheirinha aqui para relaxar, então a ideia é ter esse banheiro como também um lugar de entrada e saída, porque pouca gente pensa nisso, né? Muito lindo. Você tem um banheiro Não, eu aqui acho com que porta eu pra rua, Eu né? nunca vi. Acho que é a primeira que eu Também tô nunca vendo. tinha visto não. É. Mas Parabéns pro seu irmão aí. ele falou assim, eu fiz porque eu sei que você gosta de um negócio diferente, assim. Pois é, ele fez Funciona. conforme a sua necessidade. Se a pessoa não gostar, ela fecha a porta. Porque isso aqui é outra coisa, são pequenas manhas quando você constrói uma casa, você entender assim, porque essa é uma pedra que eu fui comprar uma pedra para pia, e aí o cara mostrou essa pedra aí que alguém encomendou e foi buscar, já estava cortada, já estava esse tamanho, mais barata. Falou assim, você tem um negócio mais barato, você olha e fala, o que eu posso fazer com isso dentro da minha casa, né? Então foi uma pedra reaproveitada também, a gente cortou a parede, encaixou ela ali e toma banho com água mineral, tudo água mineral. Aqui? Sim. E recolhendo os materiais que você acha que pode usar. Coisa dessa casa aqui é que a roça era bem aqui na frente, né? Pois Ou era aqui na frente, né? Bom, mas ainda tá aí, né? Uma parte ainda não morreu. Cara, e esse espaço deck aqui externo, é- né, cara? Esse aqui é tudo de bom. Essa casa eu não dava nada por ela, assim, parecia pequenininha, né? É, toda de cruzeta. Essa casa tem, assim, quando você faz em mais amplos e aproveita bem também, e a casa mais alta, também, essa casa é bem alta, né? Ela tem a corrieira do telhado bem alto, então isso dá E aqui a ideia é que, porque a agrofloresta ela também é esteticamente muito bonita, a gente tem um jardim florestal, paisagismo, agroflorestal. tinha pensado isso, né? Integrar no paisagismo, né? E aí você integra aqui, a gente acabou deixando os açapeixes aqui para fazer um pouco de sombra. Mas quando corta esse açapeixe, quando a roça estava bem Você produtiva, enxerga tudo, né? eu ficava aqui. Sim. E assim, as pessoas acham que eu tô imune a certos desaforos assim do plantio e não tô. Quando eu tava aqui, tinha acabado de fazer, eu tava aqui sentadinho na varanda e na verdade eu tava ali olhando que eu tinha acabado de plantar uma linha tão bonita de pera e pêssego, né, uma linha agroflorestal com banana, pera, pêssego, madeira nativa. Aí eu tô ali, de repente eu vejo assim, uma pera fazer assim, caiu, a outra. Peraí, ela muda. Wilde, essa casa você terminou de falar? Quer dizer, deve ter mais coisa, né?
Você quer falar mais alguma coisa sobre ela, não? Não, da casa é isso, sim. É. Se vocês quiserem ver a cachoeira... Não, então eu quero agora pegar com o celular umas imagens aqui que acho que é importante para ilustrar. E aí eu peço para você não falar coisas importantes quando a câmera estiver Tá bom. desligada. Tô brincando, obrigado. Joia. Lá embaixo passa o rio. Então tem um riozinho bem bonitinho lá embaixo. Pode ir lá depois se vocês quiserem. E aqui tem as mangueiras que eu tirei, tive que desenterrar porque entupiu. Putz, eu acho que eu nem vou enterrar de novo. Aqui tem 3 mangueiras aqui. Isso aqui é aquela cama de PVC, não? Não, é a mangueira preta, comum. É, então, é. Mas isso não é PVC, né? É outro material, é. Olha um bem sobre a coisa. É que isso aí vai esquentando a água para chegar lá, né? Vai. De repente, se você... Então, por isso que ele estava enterrado, né? Você tem caixa lá, não? A caixa fica ali. Mas lá, ela não chega quente, não dá pra chegar quente lá em casa ali ainda não. E na roça tem muito fluxo, né? E como na roça, na irrigação, ela vai aspergir, então ela sobe, vira gotículas e cai, aí ela resfria nesse movimento, né? É o portal. Pô, peguei água aqui, cara. Olha. É linda, bicho. A gente não veio preparado para dar um mergulho, né? Ué, como não? Podemos ir. E olha como no inverno, a água também é transparente, pode ver a outra aqui pra cima também, né? Tem outra ali? Tem mais duas, pra cima, Dentro daqui da dentro da propriedade. Pra baixo também tem, mas elas não tem, as outras de baixo não tem posto, né? Com mais sol. A gente falou que a outra cachoeira é da sombra. Não, Aqui em casa não tem nada da sombra, né? Se uma é do sol, a outra é da lua. legal. Então e a outra cachoeira, para chegar nela, tem que passar dentro do poço da cachoeira do sol. Então, e aí, por conta disso, porque o resto fica barranco em volta. É uma floresta, como aqui, né? Um paredão. E aí, por isso, você não consegue levar celular e quando você tirar foto. Então tem poucas fotos da cachoeira, a gente tem cachoeira secreta. E só viu quem foi lá, né? E essa planta, você conhece a história dela também, né? Duri, peraí, você vai contar? Posso contar. Peraí, se quiser. então.
tô querendo tirar ela. Só que vai visitar hoje. Chega daqui pra você. É que as mangueiras soltaram com a chuva, né? Ah, tá. Tá vendo? Elas estão aqui, essa parte aqui fica lá pra cima, né? E o que eu gosto aqui, essa cachoeira que você pode ver o fundo, né? A outra não tem fundo. Todo mundo pergunta por que eu não tenho porque tem funcionamento bem legal assim. Você sabe que eu já percebi que eu sou daqueles que começa, na hora que tá tudo funcionando, Eu parece que também. eu sou expelido. Eu também sou assim. Qual é o próximo desafio aí? Bora. Eu penso às vezes vender aqui e comprar um veleiro, sabe? E morar no meio